Vamos à palavra de Deus. O Pai amado fala conosco mais uma vez hoje, como já tem falado até agora. E Tu que conhece cada coração que está aqui, e se importa profundamente com cada um. Ouvimos de Ti, recebemos de Ti e Te adoramos. Amém. Muito bom, nós temos falado sobre o coração, e hoje nós vamos falar do coração do nosso Pai. Nós temos falado do coração, nosso coração. Falamos bastante de que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Inclusive quando fala algumas coisas que não devia, aí a gente descobre que já estava no coração, né? Nós temos que ver o que nós estamos guardando lá. Porque nós temos que proteger o coração no sentido de saber o que a gente guarda lá dentro. E também nós somos responsáveis por guardar o nosso coração de coisas. Agora, em vez de pensar no nosso coração, como é que é o coração do nosso Pai? Jesus nos veio mostrar o caminho para o Pai. Como é que é o coração do nosso Pai? Como é que você imagina que é o coração do Pai? O que é que Deus, nosso Pai, guarda e tira do coração dele? Tá certo, tem isso, tá tudo normal, viu gente? Estamos aqui em família, assim mesmo, crianças. Pode deixar o pessoal brincando aí, a gente botou assim para eles sentarem, brincarem. Mas assim, o que é que você imagina que Deus guarda no coração dele? Vocês ouviram mensagem do coração, não ouviram? A gente guarda às vezes coisas no coração que não devia. O que é que Deus guarda no coração dele? Porque a pessoa boa tira do bom tesouro do coração coisas boas. Sabemos que Deus é bom. O que é que Deus será que guarda no coração dele? O que será que ele tira do coração dele? Já que estamos aqui sentados juntos agora, converse com a pessoa do seu lado. De novo, hoje é o dia aqui de uma célula gigante. Fala para essa pessoa aí, o que é que você acha que Deus guarda e tira do coração dele? O que será? Fala para ele aí. Olha, eu acho que Deus guarda, sabe o que? Ele guarda... E o que será que Deus tira do coração dele? Deus tem coração, vocês sabem, né? O que é que Deus guarda no coração dele? Será que ele guarda os seus pecados no coração dele? Não? Não guarda? Mas a religião diz que guarda, né? Diz ou não diz? Deus está anotando tudo que você vê. O que é que Deus guarda no coração dele? E o que é que ele tira do coração dele? Já falou com a pessoa do seu lado? Então eu queria ouvir, o que Deus guarda no coração dele? O que ele guarda, Cíntia, no coração dele? Ele guarda amor. Amor? Por quem? Muito bom. O que Deus tira do coração dele? O que ele tira? Ele também tira amor, sim. Que bom, ele guarda amor, tira amor. O que mais? O que mais que ele tira? Ele tira verdades. O que mais que ele tira? Ele tira santidade. Deus é santo, é verdade. O que ele tira do coração dele? Faz uma analogia com você. O que é que Deus tira? O que você tira do seu coração? O que é que Deus tira do coração dele? Ele tira bondade, misericórdia. O que mais? Ele tira perdão. O que mais que ele tira do coração dele? Ele tira esperança. O que mais? Vamos para o mundo da realidade concreta dos seres humanos, irmãos. Está certo. Não está errado isso aí tudo. O que mais que ele tira? O que Deus tira do coração dele? Para nós, né? Está interessante. Você percebe que nós temos uma dificuldade. Que Deus vai tirar o que para quem? Ele vai tirar para quem? Faz assim, ó, levanta a mãozinha e fala. Ele tira para mim. O que ele tira para você do coração dele? Além de perdão, amor, bondade, o que mais ele tira? Ele tira uma vida plena. O que mais ele tira? Ele tira planos?
Arnaldo, cara, eu tenho um plano para você aqui. Você gosta de fazer muitos planos, mas eu tenho uns que, olha, acho que esse aqui é melhor. O que mais ele tira? Presentes. Você acha que Deus tira presentes? Diz que a Bíblia diz que Deus tira boas coisas do coração dele. O que mais que Deus tira? Hein, irmãos? Graça. Vamos falar de coisas que nós seres humanos nos preocupamos? Vamos lá. Vamos espiritualizar menos. O que mais ele tira? Ele tira a provisão, porque ele é o provedor, certo ou não? Então ele tira do coração dele provisão. Provisão é aquilo que você precisa e você nem sabe que precisa. Como é que você sabe o que você vai precisar daqui a 2 anos? Tem gente que é muito planejada aqui, mas eu duvido que no Brasil alguém consiga dizer o que vai precisar daqui a 2 anos, o valor. Ele já sabe, amém? Ele tem a provisão, é verdade. O que mais que ele tem? Ele tem saúde, Ele tem namorada, sabia? Tem namorado, a pessoa certa. Gente, eu já fiz muito casamento. Eu vejo Deus, eles contando como Deus encontrou a pessoa para eles. Deus me deu aquela pessoa. Falei, agora ficar com ela é um trabalho mais seu do que de Deus, amém? Aí você que tem. Mas Deus não mandou a pessoa perfeita, não. Ele mandou a pessoa que você precisa. Quem está com a pessoa que você precisa aí do lado? Sorria para ela falar, oi amor, tudo bem? É você mesmo. Ei Arnaldo, Deus achou a Sullivan para você, hein mano? Ele demorou, mas ele encontrou, hein? Para mim ele achou a Marisa. Se bem que foi a Marisa que se apaixonou por mim, né? Entendeu? Irmãos, tem tantas coisas boas que Deus tira do coração dele. Mas será que Deus tira condenação? Ódio contra você? Doença para te ensinar coisas? Será que Deus tira o mal do coração dele? Não, porque Deus, Ele não convive com o mal. Ele é bom. Então, irmãos, o coração do nosso Pai. Eu quero falar sobre o coração do nosso Pai e como a gente chega até Ele. Por que nós montamos aqui esta mesa, este caminho, e botamos essa palavra Jesus que temos aqui? Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Jesus falou, eu sou a porta, o lugar por onde entra. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, Jesus está dizendo, eu sou a porta. Então eu quero que você imagine esta cena que nós montamos aqui. A entrada não é lá. A entrada é aqui, ó. Jesus é a porta. Porta para quê? Para o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, é muito profundo. A gente é ensinado que nós temos que entrar por uma porta estreita e andar num caminho, mas na verdade, o texto pode dizer também que existe um caminho e uma porta, entende? A gente pensa que assim, uma porta é um caminho, muitos acham que tem que passar por um caminho muito difícil, aí chega numa porta, entra no céu. Mas a ideia é o seguinte, existe uma porta, e então dá para um caminho, e esse caminho chega a algum lugar. Jesus é a porta, e Ele é o caminho. Para onde que Ele é o caminho, gente? Para onde Ele é o caminho? Para o Pai. Jesus é o caminho para isso é muito importante. Jesus falou que Ele era o caminho, Ele estava falando, sabe o que Ele falou antes, em João 14? Ele falou o seguinte, eu vou para o Pai e vocês sabem o caminho. Mas como assim? Não sabemos o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Se você entra nesse caminho, você vai encontrar a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então aqui, ó, Jesus é o caminho, nós entramos por Ele. Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é o caminho que leva ao Pai. Então, o que é que a gente encontra no final desse caminho?
Você entra por Jesus, que é a porta. Jesus te leva por um caminho, e esse caminho te leva ao Pai. E o que é que você encontra no final desse caminho? Muitos assim, um grande trono branco, e Deus do seu trono de raios, botando uns para o inferno e outros para a vida eterna. Sempre quando se fala nisso, se apela para o juízo. É verdade que haverá juízo. Não vamos falar de questões escatológicas hoje, mas assim, quando você olha o caminho e todas as analogias do reino de Deus, você vai ver que esse caminho para o Pai, Jesus nos leva ao Pai. O final desse caminho é ilustrado como uma casa, onde tem uma mesa preparada para um banquete. Você tem certeza que está na mesma Bíblia que eu estou? Você está perguntando, é verdade. Na casa do meu Pai há muitas. Na casa do meu Pai tem um lugar para você. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que há inúmeras referências ao reino de Deus, que diz que é um lugar que tem uma mesa, onde você senta, e há um banquete. Não é bom isso, não? Quando Jesus fala da última ceia, Ele está sentado aonde? Numa mesa, no banquete de Páscoa. Vocês estão aí, irmãos? Vou mostrar a Bíblia para vocês então. Não é? Isaías 25. Isaías 25 diz assim, que Deus vai em Jerusalém oferecer um banquete para todos os povos do mundo. Um banquete com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ele está dizendo que ali Ele vai remover nuvem de tristeza e a sombra que cobre a terra. Então Isaías 25 fala que há um banquete, Deus prepara um banquete. Você está entendendo? O Pai está recebendo a gente na casa dele com festa. Mateus 9, Jesus em sua casa, sentado à mesa com seus discípulos. Ele está sentado na casa dele, comendo com os pecadores, aquelas pessoas que não eram dignas. E o pessoal religioso dizia, como é que você senta com essa turma aí? Esses caras estavam bebendo lá na rua. E Jesus está sentado com eles. Marcos 2 diz que Jesus está sentado no banquete na casa de Mateus com muitos pecadores. Jesus está sempre sentado à mesa. Em Mateus 8, Jesus fica admirado da fé do centurião romano. Ele fala, não achei uma fé como essa. E Jesus diz assim, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Percebe as referências? Há muitas referências. No banquete do reino dos céus, mas para muitos para os quais o banquete foi preparado, serão deixados de fora. Deus está dizendo que um banquete foi preparado para todos, mas tem alguns que vão dizer, não quero. Eu fiz para você, mas não quero. Tá bom, então você não entra. Em Mateus 25, antes disso, em Lucas 14, esqueci de pôr aí, Lucas 14, quando o filho que desperdiçou os bens do pai, hein gente, quando aquele filho joga todo o dinheiro fora da herança do pai, e o filho volta para casa, o que o pai prepara para ele? Um banquete. Estão entendendo? Um banquete. E o outro filho mais velho não gosta. Quando você chega na casa do pai, tem sempre uma mesa preparada em um banquete. Estão entendendo a ideia, irmãos? Jesus senta e fala, quando vocês sentarem para comer, lembrem do que eu fiz por vocês. Vocês agora são filhos, vocês têm acesso ao Pai. Irmãos, o Natal é Jesus, o Filho, nascendo para nos fazer também filhos e ter acesso à casa do Pai. Esta é a mensagem verdadeira de Jesus. Em Mateus 25, as virgens aguardam o noivo para o banquete. Em Mateus 22 e Lucas 14, Jesus está no banquete na casa de um fariseu e ele conta a parábola do banquete. Em Apocalipse 19, fala do banquete das bodas do Cordeiro, o banquete do casamento do Cordeiro, Jesus e a igreja. Está lá em Apocalipse 19.
que é uma referência também a Isaías 25, onde as pessoas entram com uma veste de linho fino, puro. Então há grandes referências a um banquete. Então eu queria que você pensasse assim, já que você veio hoje aqui, nesta cena, a gente entra por Jesus, Ele é o caminho que nos leva à casa do Pai, e na casa do Pai você chega a uma mesa preparada, e tem o seu nome ali no lugar, porque cada filho tem um lugar na mesa. Lá em casa a gente juntou, no Natal à noite, a minha família, e tinha um lugar para cada um. Na casa do Pai tem um lugar para cada um na mesa, e o seu nome está lá, amém? A gente consegue crer nisso ou não? Para a gente entender o que é Natal. Natal não é só uma festa que a gente faz de vez em quando. Jesus está num banquete então, e diz que o reino de Deus é comparado a um grande rei, que deu um banquete de casamento para o seu filho. Vamos ler a parábola então? Jesus contou outras parábolas e disse: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei, que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Gente, quando você prepara um casamento, você fala assim: semana que vem é meu casamento, aparece lá, tá? É assim que a gente faz? Não. E como é que a gente não manda convite antes? Manda. Imagina um rei, com quanto tempo ele não mandou convite antes? Ele mandou convite, ele convida todo mundo. E este rei convida todo mundo. E quando o banquete estava pronto, o rei enviou os servos para avisar: está pronto. E eles se recusaram a vir. Ele enviou outros servos. Não é interessante isso? Ele mandou o convite, preparou o banquete, depois mandou avisar que estava pronto. O pessoal disse que não vou. Ele mandou avisar de novo, outra vez. Ele manda outra vez avisar: preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. E outros ainda agarraram os mensageiros, insultaram e mataram. Jesus está falando daqueles que rejeitaram a sua palavra. Em Lucas, ainda em Mateus, o rei ficou furioso e mandou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. E disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos desta honra. É Jesus contando isso, hein, irmãos? Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão de banquete se encheu de convidados. Lucas capítulo 14 fala da mesma coisa, né? Em Lucas capítulo 14, ele dá mais alguns detalhes. Em Lucas capítulo 14 diz que o pessoal falou assim: eu casei, não posso ir, comprei uma casa, não posso ir, comprei juntas de bois, quer dizer, comprei uns carros, não posso ir. Cada um estava muito ocupado com seus negócios, cada um muito ocupado com a sua vida, e disse que não podia ir. As pessoas disseram não para o grande rei, para o banquete de casamento do filho do grande rei. Disseram não, estou muito ocupado para ir. Lucas 14 diz: vá depressa pelas ruas e becos e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Presta atenção. Um rei prepara um banquete de casamento para o seu filho. Os convidados não vão. Ele sai e chama os mendigos que estão na rua. Como é que um mendigo vai para a festa de casamento de um rei, de um príncipe? Hein? Olha, tem um casamento para você ir. O cara está lá na rua, cheirando xixi. Onde que é? Naquele castelo. Você está falando, você está de zoeira, né? Como é que eu vou entrar numa festa de casamento
de um príncipe. Não te faz pensar essa pergunta? Não te faz pensar um pouco? Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: tem lugar. Então vá pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as videiras, insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. O pessoal que está escondido, o pessoal que mora na rua, o pessoal que mora nos barracos, o pessoal que mora naqueles lugares que ninguém entra, você vai lá e fala: vem, não fica aí não, vem, tem uma festa para você aí. Imagina que você é um desses aí. No dia de Natal você está lá sozinho, não tem nem o que comer, e aparece alguém e fala: você foi convidado para o banquete do rei. Mas com que roupa que eu vou? Que presente que eu vou levar? Cara, não tem nem lugar para tomar banho. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque nenhum dos que foram convidados antes provará do meu banquete. Quem pode se sentar à mesa do banquete? Tem uma pergunta central aqui: quem é que pode se sentar na mesa do banquete das bodas do Cordeiro, do casamento de Jesus com a noiva? Quem é que estará presente? A religião diz: você tem que merecer estar lá. Você? E Jesus, atenção gente, Jesus está sentado aonde falando isso? Na casa de um fariseu, cheio de fariseus que se achavam dignos. E Jesus falando para ele: talvez vocês não sejam, porque vocês dizem não para o rei. Jesus está falando ali no banquete. A religião diz assim: não, você precisa merecer, você precisa ser digno. Você foi ensinado assim? Para você entrar por esse caminho? Não. A gente ensina, né? Se você fizer tudo direitinho, então Papai Noel traz presente, não é assim? A gente usa a religião para treinar os nossos filhos. Essa mentalidade escravizadora, que tudo nessa vida depende do seu desempenho. Se você não for bom o bastante, ninguém te dá nada. E acho que com Deus é assim também. Não, esse é o sistema deste mundo, não de Deus. Como é que o mendigo vai para o banquete de casamento, gente? Ele tem como ir de outro jeito? Não, ele tem que ir do jeito que ele está. Ele não tem dinheiro para comprar uma roupa. Ele não tem como comprar um presente. Ele fala: não, você não está entendendo, você é convidado. O mendigo chega lá, ele recebe roupa, ele pode se arrumar, tem cabeleireiro, faz a unha. É verdade não? Servos limpam os pés dele, dão uma roupa, uma veste nupcial e dão um presente e fala: entra no casamento. Você está entendendo? Assim é o reino de Deus. Você vem como você está, você recebe tudo, até o presente você recebe. Gente, vamos falar a verdade? Que presente vamos dar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que fala e tudo vem a existir? O que você vai dar para ele? O que falta para ele? Hein? Falta uma coisa para ele: os convidados. O que falta para o rei? Os convidados. Ele tem tudo, só faltam os convidados. Ele está com a mesa pronta, está com os assados prontos, faltam os convidados. E ele chamou uns caras, mas eles não quiseram ir. Ele falou: quer saber então? Eu vou chamar aqueles que ninguém chamaria. Eu vou chamar aqueles que as pessoas teriam vergonha de sentar na mesa do lado deles. Eu vou botar todos eles aqui. E se esses caras resolverem aparecer na minha porta, eu vou dizer para eles: é tarde demais. Você não entra mais neste lugar.
Irmãos, nós somos convidados para as bodas do Cordeiro. Você não fica feliz? Amém? Eu fico feliz. O Edson Albino agora há pouco falou: você estava qualificado para entrar nas bodas? A Najara talvez, né? Mas santinha. Também não, Najara, você é tão santinha. Eu pensei que você... Gente, ninguém está qualificado, não é verdade? O banquete no reino de Deus, na religião, seria para você ser o certinho. A religião diz: primeiro você prova que você faz para você ter, para você ser. O reino de Deus você já é convidado. Você vai ter tudo o que você precisa. O que eu tenho que fazer? Vai para festa. Diz sim. Os pobres, aleijados, os cegos que moram nas ruas, os que estão pelas esquinas. Sabe o que é os maus e os bons? Se você pegar a tradução da palavra, os maus, é muito interessante. Você pega na palavra, os maus é aqueles que estão mal. Aqueles que estão mal de vida. Aqueles que não estão bem, que estão em situação de angústia. O original é situação de angústia, de sofrimento, de dor, os que estão mal. Sabe aquela pessoa, aquele está muito mal, não chega perto dele não. Está sempre, aquele pessoal que está mal. Também significa os maus no sentido de fazer o mal. Deus também falou: pode ser também. Se ele aceitar, vem, que a gente resolve aqui. Os que estão maus e os que estão bem, os bons. Os que estão bem, os que não estão passando por algo tão ruim. E se aceitar, vem. Jesus chamou todos, os que estão bem e os que estão mal. Às vezes Jesus chama alguém e você está bem, mas às vezes pode chamar e você está mal. Ele chama todos para o banquete de casamento do seu filho. O que eu vou vestir? O que eu vou levar de presente se eu não tenho nada? Como é que eu vou sentar na mesa de um rei, eu que vivo na rua e como com as mãos? Eu imagino que o pessoal deve ter perguntado para o servo, né? Cara, me diz aí, como é que vai ser esse negócio? É uma boca livre que está me chamando? Rapaz, eu acho que é mais do que isso. Eu não acho que é uma boca livre, não. Por que você não vai para a festa? Chegar lá, ele descobre que não é uma boca livre, é um lugar para ele morar para sempre. Amém? É maravilhoso, não é? Falei: o quê? Não, essa aqui é a sua casa. Eu sou convidado. Bom, já que você aceitou o convite, tem um lugar aqui com o seu nome. Você quer ficar? Sabe, esse rei não quer presentes, ele quer você. Este rei não quer presentes, ele quer a gente. Ele quer você. Ele não está interessado no que a gente pode dar para eles. O que você faz para ele é muito bom. O que eu estou fazendo aqui para ele é bom. Eu estou pregando uma mensagem. O que você faz para ele é bom. Você está lá, você está numa célula, você toca, você canta, você serve alguém, você cuida da sua família. Tudo isso é muito bom, mas ele está interessado em você. Ele te ama mesmo se você não fizesse nada. Mesmo se você não pudesse fazer nada. A mensagem do Natal é esta: mesmo se você não pode fazer nada, eu te amo. Você não tem que fazer nada para eu te amar. A mensagem do Pai para você é: ei, você não precisa fazer nada para eu te amar. Estou convidando você. E o texto de Mateus 22 termina dessa maneira: entra os convidados, os servos preparam esses convidados, todo mundo senta na mesa do banquete. Banquete, gente, sabe o que é banquete? É uma festa que tem do bom e do melhor, é uma festa que dura muito tempo, certo ou não? E é uma festa que tem muita gente, tá certo ou não? Então como é que é o banquete? Tem muita gente, dura muito tempo,
É do bom do melhor, por isso que é banquete. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. Ele não estava, na outra versão diz, com as vestes nupciais. Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Por que o homem não teve o que responder? Falou, imagina que o cara está sentado lá e olha e fala, cadê as suas vestes de casamento? Por que você não está usando? E ele ficou o quê? Mudinho, porque ele não tem como responder nada. Ele ganhou as vestes, ele não teve que merecer. Ele só teria que usar as vestes e sentar à mesa. Mas ele, por algum motivo, não quis. Mas estava lá dentro. Estava lá dentro, mas não ficou. O rei deu uma pequena instrução, falou, amarra os pés e as mãos e lança para fora na escuridão. E Jesus termina com esta frase enigmática, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa isso? O que significa isso? O que significa muitos são chamados? Muitos usam esse texto para dizer o seguinte, os que são chamados são salvos, os que não são chamados vão para o inferno, então não adianta, Deus já escolheu. Então Deus me escolheu, porque afinal de contas eu sou bom, e Ele não te escolheu porque você é ruim. É religião desgraçada, das trevas. Desculpa, gente, isso aí, não é isso que diz a Bíblia. O que é que diz? Diz o seguinte, eu convidei todo mundo. Vamos ver o que são as vestes primeiro, para entender o que são as vestes. Olha que legal, Isaías 61:10, é imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação, e colocou em mim um manto de justiça. É maravilhoso, não é? Olha, é Ele que faz, é a justiça de Jesus, irmãos, é um manto da salvação, são roupas justas, você é justificado, perdoado, você recebe tudo pela graça. E para quê? Eu sou como o noivo com suas vestes de casamento e como a noiva com as suas joias. Esse texto é maravilhoso, é ou não é? Se você é uma mulher, você é vestida como uma princesa, porque você está no casamento de uma rainha. Se você é um convidado, se você é um homem, você é vestido como noivo, com o mesmo tipo de roupa. É maravilhoso, não é? É a mesma roupa, é do mesmo tipo, é da mesma natureza. Ele está dizendo, olha, a justiça que nos é dada pela fé em Cristo, é a nova vida que nos é dada, essas são as vestes. É dado, é o quê? Dado. Não pode ser conquistado, só pode ser experimentado. Mediante a fé, você recebe e fala, Jesus, eu creio em Ti. E as vestes também são o quê? Apocalipse 19:6, aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque um linho fino representa os atos de justiça do povo santo. A noiva, a igreja. O que é também as vestes? Atos de justiça. Percebe? Você não era justo. Jesus vai, te justifica, te perdoa e te dá a capacidade de ser justo. O que é que um justo faz quando ganha a capacidade de ser justo? Pratica a justiça. Ele pratica o amor. Então as vestes diz respeito a algo que Deus fez por você. Ele te salvou, te resgatou, te deu veste de justiça e diz, agora viva de uma outra maneira, porque você tem o poder de viver de uma outra maneira. Aí você vive de outra maneira, você vive em obediência a Jesus, você vive obedecendo aos seus mandamentos, não por obrigação, percebe? Presta atenção, gente. A religião diz, primeiro você obedece tudo, aí você ganha as vestes. É impossível.
Jesus fala: eu te dou as vestes, eu te faço justo. Então agora você vive, com o meu Espírito Santo aí dentro de você, você vive de maneira justa. Porque você tem o Espírito Santo, você tem o poder de perdoar, tem o poder de amar. Já foi dado para você. Mas a escolha de viver desta maneira ainda é nossa. Este convidado, sem a veste de casamento, sentado ali, ele está dizendo o seguinte: tá bom, eu fui convidado, mas eu não quero usar isso aqui. Fala: cara, se você não quer, uma escolha sua, mas também você não pode ficar no meu reino, porque no meu reino não tem aquele que vive no pecado, não tem. Mas veja, foi uma escolha. Foi uma escolha. A escolha de viver obedecendo a Jesus. Então, por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Pode subir a banda lá. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? O rei enviou muitos convites. Ele disse que enviou muitos. Ele convidou a todos. O rei convida a todos. Mas muitos não responderam ao convite. E por isso não puderam ser escolhidos. Vocês entendem quando começou a parábola? Um rei manda muitos convites. Depois ele vai falar: ei, está pronto. Ei, vamos lá. Eu não quero. Mas aqueles que foram, Ele os escolheu. Escolheu para quê? Escolheu para não somente sentar na mesa, você está entendendo? Escolheu não só para participar de uma refeição, Ele escolheu para morar com Ele para sempre. Olha o texto. Antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. E nos escolheu em Cristo. Ele escolheu todos quantos aceitam. Nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si. Deus fez o seguinte: quando Ele criou você, Ele criou com o propósito de você viver junto com Ele, como filho. Embora essa escolha é sua, da parte dEle, Ele predestinou. Como é que Ele predestinou? Ele estabeleceu Jesus uma porta, Ele construiu um caminho, Ele preparou a mesa, e diz: escolhe. Eu escolhi você, mas você precisa entrar pela porta, você precisa seguir esse caminho, colocar as vestes. Ele nos predestinou para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Se você pegar Fernão Dias no sentido São Paulo, você está predestinado a chegar em. Se você pegar Fernão Dias no sentido Belo Horizonte, você está predestinado a chegar aonde? Deus predestinou dessa maneira. Ele diz: aqui está o meu filho, aqui está o caminho. Agora você escolhe se você vai pegar a pista para Fernão Dias, para São Paulo, ou você vai pegar a pista para Belo Horizonte. Você escolhe. Mas depois que você escolher, já está lá definido a consequência. O Pai está nos dizendo que Ele nos ama, que Ele nos chamou, nos predestinou. E o Natal é essa lembrança. O convite foi feito. A mesa do banquete está posta. O convite foi feito, o caminho está aberto. A mesa do banquete está posta. As vestes foram dadas. A adoção foi registrada na eternidade pelo sangue de Cristo. Você é filho de Deus e não tem como mais mudar. Você é filha amada de Deus. Você é convidado a participar do banquete. Não como um convidado, mas como filho. Como filha. O convite de Deus é para sermos seus filhos.
Esse é o convite do Pai. Você já aceitou o convite? Onde você mora? Você mora dentro da casa do Pai? Você acorda, desce do quarto e vai para o seu lugar na mesa? Você mora numa tenda do lado de fora e você vai bater na porta da cozinha pelos fundos para saber se tem um pedaço de pão? Irmãos, o Senhor falou que nós somos filhos. Lembra do coração do Pai? Achei essa imagem interessante, que ela tem tantos corações dentro. Está vendo aquele coração ali dentro? É você. Está vendo aquele do lado? Essa é a pessoa do seu lado. Olha para ela aí e fala, você está lá também? Aí, olha lá. Somos nós ali. O coração do Pai tem lugar. Só tem uma coisa que ele não tinha, esse rei. Ele não tinha os convidados. Por isso que Jesus, a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. O seu coração é seu. Você dá para Jesus se você quiser. Ele é Senhor se você quiser. Ele poderia tomar, mas ele não toma. Porque ele criou você à imagem e semelhança dele. O Pai diz, eu não quero que você esteja só. Quando eu estava orando sobre esta mensagem, a semana inteira eu ouvi isso, Senhor, eu não quero que você esteja só. Num dos dias eu me senti terrivelmente só. Comecei a me sentir só, comecei a me sentir com medo. Só falei, Senhor, coisa estranha. Eu não consegui dormir uma noite nessa semana, sentindo medo e me sentindo só. Eu falei, o que significa isso? Depois eu dormi e orando, e o Senhor falou para mim, tem tantas pessoas se sentindo com medo e sozinhas. E eu tenho uma casa preparada para elas. Eu tenho uma mesa de banquete. Diz para elas que elas não estão sós. Diz para ela que não estão só. E eu sentia que era como o desejo de voltar para um lugar que eu nunca estive, mas sabia que era um lugar. Você já teve o desejo de voltar para um lugar que você nunca esteve? É o Pai dizendo, o seu lugar é aqui. O seu lugar é no meu coração. É o único lugar onde você vai encontrar tudo que você precisa. Vamos ficar de pé?